Nesse vídeo eu vou explicar como fazer um padrão Rapport no Photoshop CC 2018. A primeira coisa que nós precisamos fazer é clicar no botão no menu Editar, definir padrão e dar um OK. A segunda coisa que nós temos que fazer é vir no painel Camadas, clicar no botão de máscara de camada de ajuste e escolher a camada de ajuste padrão e dar um OK. Agora, com a ferramenta Mover selecionada, nós vamos clicar em qualquer lugar na textura e arrastá-la. Com isso a gente vê aonde estão os problemas desse Rapport. Nós temos que tirar todas essas manchas e essas linhas que são as emendas do Rapport. Para fazer isso de uma forma fácil e simples, nós vamos clicar na máscara de camada, aqui na minha camada de ajuste de padrão. Vamos pegar um pincel, não é esse pincel, é o pincel comum, cor preta, aproximadamente uns 200 de tamanho. A gente pode reduzir o tamanho por aqui, ou a gente pode usar o atalho de teclado, que são os colchetes, onde eu posso reduzir até mais ou menos uns 200 pixels. Com isso, eu vou passando o cursor por cima da região que eu quero corrigir, e ele vai ficando transparente. Você pode observar isso se você tornar invisível a camada de baixo. Veja, aonde eu passei o cursor aqui na camada, você viu que eu pintei com tinta preta e onde está preto ficou transparente. Então, eu preciso me certificar de que eu vou puxar até o fim, para não ficar nenhuma linha reta ali. E ainda eu vou tentar diminuir um pouco dessas manchas que não são interessantes para nós. Com isso eu vou aumentar um pouco mais o meu pincel e vou dar alguns cliques nessa região. Isso parece ser o suficiente no momento. Agora eu vou fazer o que? Eu vou novamente definir padrão, editar, e eu não consigo clicar no definir padrão porque eu esqueci de clicar na miniatura. Então agora sim, editar, definir padrão. OK. Novamente eu vou criar uma nova camada de ajuste de padrão. Clico aqui e aqui e dou OK. Novamente eu clico no botão de mover, na ferramenta mover, e agora eu posso inspecionar o que mais eu preciso mexer nessa camada. Se ela já estiver o suficiente boa para mim, eu dou como terminado. Se não tiver, eu posso continuar limpando partes dessas texturas que eu acredito que sejam muito fortes ainda. Como? Clicando na máscara, clicando no pincel comum e dando um clique ali, por exemplo, foi o suficiente para diminuir aquela mancha e essa outra também. Então, com isso eu tenho que novamente clicar na visualização, editar, definir padrão, OK. Clicar novamente aqui, criar uma nova camada de padrão, OK, ferramenta de mover, e eu posso continuar inspecionando e corrigindo até eu ficar contente com esse Rapport. Nesse momento eu estou vendo a mesma textura repetida aqui, então eu não gostei disso, eu clico na máscara, clico no botão e eu acabei de apagar aquela textura que repetia e deixava evidente que isso era um Rapport. Então, para criar um novo, clico aqui, editar, definir padrão, OK, criar uma nova camada, padrão, OK, testar, e aqui nós temos quase pronto o nosso Rapport, porque eu estou vendo que essa textura aqui está repetindo lá. Eu não quero que ela repita assim tão próxima, então clico aqui, ferramenta pincel, clico ali, ferramenta de mover, observa que eu posso esconder aquela emenda que estava aparecendo lá embaixo, que era idêntica, arrastando ainda a minha camada, escolhendo uma outra textura que vai se encaixar ali. Então agora eu estou contente. Nesse momento eu clico aqui, editar, definir padrão, OK, crio uma nova camada, padrão, OK, ferramenta de mover, e aqui a gente partiu daquela textura que originalmente
Parecia ser muito difícil de se fazer um raporte e nós fizemos em apenas 10 minutos. Como é que eu confirmo como é que era a minha imagem original? Eu posso clicar no histórico, voltar até antes de a gente fazer qualquer coisa. Essa era a minha imagem original. Essa é a minha imagem final. Se eu clicar na câmerazinha, eu posso facilmente comparar o meu original com o meu raporte. Essa imagem final é um raporte sem emendas.